Olá, tudo bem? Eu chamo cada um de vocês muito bem-vindos neste momento de reflexão. Queremos iniciar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema proposto para nossa reflexão é fome e sede de justiça. Ao abrirmos plataformas de entretenimento em busca de algo para assistir, nos deparamos com um cardápio bastante recheado de variedades. Quando o assunto é aventura ou drama, por exemplo, as injustiças, sejam elas quais forem, social, emocional ou abuso de poder, elas estão sempre em evidência. Para resolver tal situação, sempre aparece um protagonista, um justiceiro, que a qualquer preço busca vingança, ou, como eles dizem, buscam fazer justiça. Assistindo um desses filmes, de nome Death Note, ou Caderno da Morte, o personagem principal, chamado Light, encontra um caderno. Ao lê-lo, ele descobre que, ao escrever o nome de uma pessoa nesse caderno e mentalizar o rosto dessa mesma pessoa, ele pode fazer com que essa pessoa morra. A partir disso, o protagonista passa a fazer justiça com as próprias mãos. Tendo ele, o pai, como um policial, chefe, ele tem acesso aos dados da polícia e então ele começa a pegar nomes de assassinos, estupradores e escreve o nome deles nesse caderno, mentaliza o rosto deles e essas pessoas de alguma maneira morrem. Segundo a própria compreensão do protagonista, ele está fazendo um bem para a humanidade. Pois bem, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a justiça. Essa pequena palavra, ela causa muitas vezes grandes debates e até mesmo discórdia entre as pessoas. Há algum tempo atrás, acompanhando jornais e redes sociais, vi o caso de uma garotinha de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio. Diante dessa crueldade, o povo clamava para que o agressor fosse punido severamente. O povo desejava que a justiça fosse feita. Quando olhamos para o texto de Mateus 5, Jesus fala no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. Eu gostaria de destacar o verso 6. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Temos a falsa impressão, ao ler esse texto isoladamente, que ao desejar a prisão ou até mesmo a morte de malfeitores, estamos colocando em prática o ensinamento de Jesus. Vamos analisar o que Jesus realmente quer nos ensinar. Fome e sede expressam desejo. Num sentido mais estreito, essa fome e sede por justiça se refere em ser declarado inocente diante de Deus. Mesmo que a justiça humana seja necessária através das autoridades que são dadas por Deus, segundo Romanos 13, a forma de aplicação dessa justiça humana, ela é feita de forma cristã, ou pelo menos deveria ser feita de forma cristã. As autoridades são colocadas em sua vocação por Deus, para um bem social. Portanto, querer ser um justiceiro e fazer justiça com as próprias mãos é uma interpretação mal elaborada do texto. Ao lermos as bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão do Monte, devemos analisar o contexto em que Jesus está ensinando. No capítulo 4, verso 17, Jesus fala sobre arrependimento. Logo, o termo bem-aventurado, todas as bem-aventuranças que Jesus cita no capítulo 5, são aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e foram perdoados por ele. Assim, a fome e a sede de justiça, que Jesus se refere, em nada tem a ver com a nossa justiça humana, com essa justiça que é relativa, que é falha e que é cheia de pressupostos, que só visa o nosso próprio bem. Sabendo que eu sou considerado sem culpa diante de Deus, pelo fato de Jesus ter sofrido a consequência pelo meu pecado, condenação e morte. Sabendo que sou salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, isso
me move a agir de maneira correta, justa e digna com os meus semelhantes. Nesse sentido, ter fome e ter sede de justiça vai muito além do que o desejar a prisão ou a morte de alguém como pagamento pela sua própria culpa. Ao contrário do exemplo inicial, onde o protagonista Light do filme Caderno da Morte, ele tinha fome e sede de vingança disfarçada de justiça. Ele usava esse nome de justiça para explicar, para justificar o porquê dos seus atos. Essa fome e essa sede de justiça que Jesus ensina, ela não vem de nós, ela vem de Deus, é uma justiça passiva. E ela também não é uma justiça para a morte e vingança, mas uma justiça para a vida, para a salvação através dos méritos de Jesus Cristo. Quando olhamos para o Sermão do Monte como um todo, as palavras de Jesus parecem contrariar a nossa vontade humana, parecem contrariar o mundo. Jesus diz que devemos dar enquanto outros tomam, ser justo diante das injustiças, amar enquanto outros odeiam. E Jesus também ressalta que receberemos tudo o que Deus tem reservado para nós, ou seja, a vida junto dele na eternidade. Não pelos méritos nossos em ser justos, em ser uma pessoa boa, mas pelos méritos de Jesus. Tudo isso que eu acabei de mencionar, o próprio apóstolo Paulo já mencionou. Lá na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 31, Paulo fala sobre a sabedoria e o poder humano em contraste com a loucura e a fraqueza de Deus. Assim, conforme nós estudamos sobre a justiça de Deus e a justiça humana, retratada no filme Caderno da Morte, muito bem retratada, aliás, eu deixo a vocês como reflexão a seguinte pergunta. As suas atitudes, como elas são? Elas têm sede e fome de justiça humana, justiça falha, justiça egocêntrica, orgulhosa, ou elas refletem a sede e a fome pela justiça divina, o perdão do pecado, de todos os pecados, em Jesus Cristo, o seu Rei, o meu Rei, o nosso Salvador. Que o nosso misericordioso Deus os ilumine no meditar da sua palavra. Fiquem todos com Deus. Amém.